Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos nesta manhã. É algo que o Senhor colocou ao meu coração, que veio também a partir de algumas coisas que nós acabamos vendo na internet, e muitas vezes nós percebemos que o acesso à informação para nós ele pode ser muito bom, como ele pode ser um tanto quanto prejudicial, dependendo das fontes que nós ouvimos. E nesses últimos dias, não só nos últimos dias, mas nesses últimos dias eu refleti um pouco sobre isso, um pouco mais, e pude perceber que, de fato, irmãos, muitas coisas que estão sendo ensinadas, faladas, e que o acesso de todos nós a essas informações é um tanto quanto facilitado, nós precisamos reforçar algumas coisas acerca da nossa fé, para que nós nos lembremos a forma que cremos, nós lembremos naquilo que cremos e como a nossa fé deve estar de fato fundamentada, qual é o objeto da nossa fé, para que nós, ouvindo essas muitas informações que ouvimos por aí, não venhamos a nos perder em doutrinas de engano. Amém, irmãos? Gostaria de orar antes de nós iniciarmos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que Tu és. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que Tu estás fazendo, Senhor, em nós e através de nós. E, Senhor, nós te pedimos como igreja do Senhor que nós possamos te conhecer um pouco mais nessa manhã. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver ao Senhor. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, nos dá espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos, Senhor, ver ao Senhor. Nós não queremos, Senhor, aqui somente falar de assuntos com a nossa razão, mas nós, Senhor, nós queremos tocar o Senhor no Espírito. Então fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui o retorno está com bastante eco para mim, eu não sei se é porque o retorno está baixo e aí eu não sei, mas eu vou continuando aqui. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a glória da cruz de Cristo. Essa glória que existe na cruz, mas eu gostaria de falar isso de uma forma um pouco diferente, no sentido de não falar objetivamente sobre a cruz, mas que nós conseguíssemos perceber como existe uma glória muito grande nesse ato da cruz, por conta de quem morreu naquela cruz. Porque, irmãos, nós precisamos entender que quem morreu naquela cruz não foi um homem qualquer. Não foi um homem muito elevado em pureza, em comportamento, ou um homem que era um bom exemplo. Não foi um homem dessa forma. Não foi também, meus irmãos, uma pessoa alheia ao problema. Perdão, meus irmãos. Essas trocas de temperatura aí, minha garganta dá uma incomodada. Mas também não foi alguém alheio. Não foi alguém alheio ao problema. Porque nós temos um problema entre Deus e o homem. A palavra do Senhor vai dizer que os homens eram inimigos de Deus. Então nós temos um problema entre duas naturezas, uma natureza caída e uma natureza celestial, que precisa ser resolvida. E quando nós vemos a obra da cruz, se nós não temos clareza, meus irmãos, acerca daquele que morreu na cruz, nós podemos pensar que Jesus Cristo é um homem alheio ao problema. Tendo um problema entre Deus Pai e o homem, Deus pega o seu filho, que é uma pessoa completamente à parte, que não tem nada a ver com a história, e pega esse homem inocente, que não tem nada a ver com a história, e envia ele para morrer por nós. Então, dando a ideia de que Deus quer resolver o problema. Então, quem deveria resolver o problema? Deus, correto? Se o interesse de resolver o problema é de Deus, ele deveria resolver. Só que se nós pensamos que Jesus é um homem, nós vamos pensar assim, nossa, mas isso é muito imoral da parte de Deus. Porque ele está pegando o seu filho, que é um homem, e mandando morrer no lugar de algo que ele mesmo deveria fazer, se esse é o interesse dele. Só que, irmãos, se assim fosse, o cristianismo seria uma religião imoral. Porque que pai daria o seu filho, no sentido natural, para morrer por outras pessoas? Se ele mesmo quer resolver o problema.
Só que, irmãos, nós precisamos entender que Jesus Cristo não é um homem natural da forma que nós pensamos. Ele é Deus encarnado. Quando Jesus Cristo se manifesta na terra, a plenitude de Deus está em Cristo. Quando Cristo vai para a cruz, Deus está indo à cruz. Então, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um em Cristo. E quando Cristo vai para a cruz, toda a plenitude de Deus vai à cruz, em essência. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, é sobre isso que eu quero falar, né, para que nós possamos entender isso de uma forma mais grandiosa, porque, de fato, né, a cruz, meus irmãos, ela é algo muito grandioso, porque é uma obra que o Senhor mesmo fez por nós. Amém, irmãos? Então, eu gostaria que nós iniciássemos a leitura em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Eu gostaria de falar muito brevemente sobre a Trindade, para que nós possamos entender que Deus é um só Deus, né? E nós consigamos perceber que esse um só Deus, né, ele se manifesta em três pessoas. Eu quero reafirmar algumas coisas aqui, amém, meus irmãos? Que nós já falamos, que já é do nosso entendimento, mas que tem um encargo no meu coração de falar sobre isso. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa é uma afirmação que declara claramente o monoteísmo do cristianismo. Irmãos, o nosso Deus é um único Deus. O Pai, o Filho e o Espírito não são três deuses. Eles são um só Deus. Só que esse único aqui é interessante porque é uma palavra que ela fala de unidade, em essência, mas ela aceita de alguma forma algo que é composto. Então, por exemplo, uma só carne, o homem e a mulher vão se unir e vão se tornar uma só carne, é a mesma ideia. Então, dois se tornam um. Aqui, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um único Deus. E essa é a nossa fé, esse é o objeto da nossa fé. Um único Deus. O cristianismo é uma religião monoteísta. Amém, meus irmãos? Então aqui nós entendemos muito claramente que o nosso Deus é um único Deus. Eu gostaria de reforçar isso. Quando nós vemos em 1 Coríntios, capítulo de número 8, uma fala através de Paulo, quando ele fala aos Coríntios, 1 Coríntios 8, versículo de número 4... A palavra do Senhor diz assim: Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então, claramente, mais uma afirmação que não há outro Deus senão um só. Todos os demais ídolos não são Deus, porque só existe um Deus. Um só Deus, o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, entendendo isso, eu gostaria também que nós pudéssemos perceber que esse Deus que é um, é três. E ele se manifesta dessas três formas, né? E para isso eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos muito rapidamente. João, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns textos, amém, irmãos? A minha ideia aqui é mais mostrar na palavra para os irmãos aquilo que eu vou afirmar, do que destrinchar, né, e falar muitas coisas. Mas vamos lá. João, capítulo de número 6, versículo de número 27. Aqui nós vemos Deus, o Pai. Trabalhai não pela comida... Vamos ler o 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, o Pai, Deus, o selou. Aqui nós vemos Deus, o Pai. Se nós pudermos ir lá para Timóteo, capítulo de número 2, nós teríamos outros textos para ler, irmãos, afirmando essa pessoa de cada um, mas eu não quero me aprofundar porque eu quero falar outras coisas. Só estou tomando alguns versículos aqui para que nós possamos ver isso. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13, se os irmãos puderem abrir aí. Então estamos percebendo agora, vendo que esse Deus que é único, ele se manifesta em três pessoas. Um Deus único que é três. Né? Isso, irmãos, vai muito além da razão do homem.
porque para nós seria muito mais aceitável dizer que são os 3 deuses. Mas por quê, irmãos? Porque nós somos limitados, né? E muitas coisas naturais, né, limitam o nosso entendimento. Então, nós pensarmos que 3 é 1, para nós é algo descabido de alguma forma, olhando de um aspecto natural, porque 3 pessoas não tem como ser uma pessoa, né? 3 pessoas nem cabem no mesmo lugar, por exemplo, vocês 3 pessoas estão sentadas um ao lado do outro, né? 3 corpos não ocupam o mesmo espaço. Como que 3 pessoas vão ser uma mesma pessoa? Na verdade, quando nós usamos a palavra pessoa para dizer que Deus é 3 pessoas, até mesmo essa não é uma palavra apropriada, porque pessoa dá a ideia de individualidade, né? A pessoa dá a ideia de seres distintos, e Deus não é distinto. São somente manifestações daquilo que, né, é chamado de hipóstases no grego, né? Que são subsistências de Deus. Então, Deus, irmãos, ele é 3 e ele é 1. Né? Só que como nós somos limitados, isso faz com que nós não consigamos compreender. Só que Deus é infinito. Deus não é ilimitado. Deus não é limitado, perdão. Nós, como seres limitados, não temos como ser 3 em 1, mas Deus é infinito. E na infinitude de Deus, na imensidão de Deus, isso é algo completamente aceitável e compreensível. Por isso que a nossa fé, ela é além da nossa racionalidade. Irmãos, tem coisas que, se você quiser entender com a sua mente, no sentido de alcançar o entendimento pleno de algumas coisas, com a sua mente você nunca vai chegar. E, na verdade, isso vai te levar a um nível de religiosidade muito grande. Não quer dizer que nós não vamos falar dessas verdades. Nós precisamos falar, até porque a Bíblia fala muito claramente sobre elas. Mas essas coisas vão se tornar para nós mais um objeto de fé do que um lugar onde nós vamos ter uma plena compreensão de dissermos, nós entendemos tudo, tintim por tintim. É impossível, irmãos, porque tem coisas que são além do nosso entendimento. Por isso a fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, Tito 2,13, olha o que diz esse texto. Agora, vendo acerca do Filho como Deus. Vamos ler do 11, perdão. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos, essa graça salvadora de Deus é Jesus, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Se você puder, 1 João, capítulo de número 5, um pouco adiante aí, eu gostaria de dar mais ênfase no Filho. Então, né, se em algum outro momento nós formos falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito, a ênfase maior vai ser no Filho, porque nós queremos falar sobre a cruz. Amém, irmãos? E claro, é uma obra que envolve toda a Trindade, mas eu quero mostrar isso de um aspecto um pouco mais objetivo e pontual para os irmãos. 1 João, capítulo de número 5, versículo 20, diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso está completamente de acordo com João 11:25, quando Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida, ele é o verdadeiro e a vida. Então, nós vemos claramente aqui declarações de que Jesus Cristo também é Deus. E nós temos também do Espírito, que eu gostaria de tomar também um texto para poder brevemente mostrar aos irmãos isso. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Quando Ananias e Safira vão levar as suas ofertas a sua oferta aos pés dos apóstolos, e eles depositam aos pés de Pedro a sua oferta. Versículo de número 3 diz assim, Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então vamos tomar essa parte. Para que mentisse ao Espírito Santo. Então ele entrega a oferta a Pedro, mas o Espírito está em Pedro e o Espírito está operando ali. Então, ele diz, por que mentisse ao Espírito Santo? Versículo de número 4. Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Agora essa parte que nós vamos juntar com o versículo 3. Versículo 3, não mentiste ao Espírito Santo. Versículo 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós vemos o Espírito Santo como sendo Deus também. Amém, meus irmãos? Então, o que nós entendemos aqui? Que o Pai, meus irmãos, o Filho e o Espírito, eles são um só Deus.
Eles compartilham de uma mesma essência, uma mesma substância de vida. Eles têm uma mesma vida, uma mesma glória, uma mesma divindade. No grego isso é chamado de ousia ou ousia. Então eles têm uma mesma substância, uma mesma vida, só que eles subsistem em 3 pessoas, em 3 hipóstases, em 3 seres que têm ofícios diferentes. A gente já aprendeu sobre isso. Os irmãos lembram? Foi muito claramente nos ensinado que o Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus, mas eles ocupam funções distintas. Então nós precisamos entender isso com clareza, meus irmãos, para que nós não tenhamos, uma divergência no nosso entendimento quando nós ouvimos coisas que estão aquém dessa verdade. Eu gostaria de ver alguns textos que mostram os 3 juntos, mostrando claramente essas três pessoas, Mateus, capítulo de número 28, um texto muito conhecido por nós. Ele vai mostrar muito claramente essas 3 pessoas juntas. Mateus 28, 18, olha o que diz o texto, irmãos. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 deuses, ou o Deus, na verdade, perdão, não são 3 deuses. Essas 3 pessoas de Deus que são um só Deus, manifestas claramente aqui. Nós temos mais um versículo, 2 Coríntios, capítulo de número 14, se eu não me engano, deixa eu ver, ou se é capítulo 13, desculpa. Não é capítulo 14, que 2 Coríntios não tem capítulo 14. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Essa é a oração que nós fazemos no final das reuniões, meus irmãos. Olha o que diz o texto, 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então nós temos a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Então nós entendemos aqui, meus irmãos, muito claramente, de fato, que Deus, Ele é um, mas Ele é 3, como nós vimos no primeira declaração, um único Deus, mas nós podemos perceber que também existem essas 3 pessoas de Deus, que são pessoas distintas no aspecto de ofício. Tanto é que nós vemos e nós aprendemos já que o Filho se submete ao Pai, o Espírito se submete ao Pai e ao Filho, e cada um deles ocupa uma função nesse grande e supremo propósito de Deus. Então, irmãos, em essência eles são um, em vida eles são um, em divindade são um, mas eles têm 3 subsistências, 3 pessoas e ofícios distintos. Amém, meus irmãos? Então, qual que é a grande função do Pai? O Pai, meus irmãos, ele é a fonte do propósito eterno de Deus. O Pai é aquele que planeja, é aquele que dá a direção, é aquele que decreta. O Filho é o centro do propósito. No Filho, o propósito se consuma. No Filho, é aquele que ele deixa a sua glória, e a gente vai falar sobre isso, se der tempo, que o Senhor nos conduza, mas quando o Filho deixa a glória em Efésios 2, ele não deixa a glória da divindade, porque ele jamais deixa de ser Deus. Ele deixa a glória do ofício, porque ele continua tendo a essência de Deus. João 10:30, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. João 17, ele vai dizer que ele e o Pai são um, e ele está orando para que nós sejamos um. Então, Jesus, ele nunca deixa a divindade na sua essência. Tanto é que Colossenses 2:9 vai dizer que nele habita a plenitude da divindade. Ele jamais deixa de ser Deus em essência. Nós vamos ver, se o Senhor permitir, João 8, quando ele diz: eu sou. Eu sou, essa declaração, quando ele diz eu sou, e nós vemos muitas vezes isso na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo. Essas declarações e essas 2 palavras, eu sou, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Tanto é que em João 8, meus irmãos, quando Jesus fala isso, os judeus tomam pedras para apedrejá-lo, porque eles claramente entenderam que ele estava tomando para si o nome de Deus. Ele estava com todas as letras dizendo eu sou, dizendo que ele era Deus. Então, quando ele se desfaz da sua glória em ofício,
Ele não se desfaz da sua glória enquanto Deus. Por isso que a cruz para nós é tão majestosa, irmãos. Porque Deus em divindade, Deus em vida, a plenitude de Deus está em Cristo, quando Ele vai à cruz no Gólgota. Por isso que para nós, irmãos, a cruz toma um significado tão profundo e tão majestoso. Amém, irmãos? Então nós temos o Pai como aquele que planeja a fonte do propósito, Cristo o centro do propósito, aquele que consuma todo o propósito, aquele que se desfez da sua glória, encarnou, morreu e ressuscitou, levando a cabo esse propósito do Pai. E também o Espírito, irmãos, que é aquele que traz esse propósito para dentro de nós. E Ele está operando essa verdade em nós, levando a igreja à plenitude de Cristo. Então, a Trindade inteira, meus irmãos, está trabalhando em favor do supremo propósito. Isso não é uma obra que somente Deus o Pai, somente Deus o Filho, somente Deus o Espírito, porque eles são um só Deus e todos trabalham por um mesmo grande objetivo. Eles só têm funções diferentes, mas são um só Deus. Amém, meus irmãos? Então, em resumo, o Pai planeja o propósito, o Filho, ele realiza e concretiza esse propósito, e o Espírito, ele vai aplicar esse propósito de Deus nas nossas vidas e à sua igreja. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que, irmãos, como eu gostaria de reforçar, Deus é infinito. Então, nós precisamos ter por base essa infinitude de Deus, para que nós possamos compreender essa questão de Deus ser três e ser um. Então, em vida, eles são... Irmãos, eu vou repetir isso muito para que isso fique muito claro para nós. A repetição é uma das melhores formas de nós aprendermos algo. Então, eu vou repetir muitas vezes essas afirmações para que isso fique gravado no seu entendimento. Eles são um só Deus, mas eles são três pessoas e têm logo três ofícios, três funções diferentes. Mas são um só Deus em essência, em vida e em natureza. Amém, meus irmãos? Então, nesse primeiro momento, a gente pôde ver um pouco sobre a Trindade. Eu gostaria de entrar agora, meus irmãos, e falar sobre Jesus Cristo ser o Filho eterno de Deus. Que Jesus Cristo, meus irmãos, ele nunca foi criado. Irmãos, preste atenção. Existem muitas religiões, inclusive religiões que se dizem cristãs, que estão muito próximas ao cristianismo, que não aceitam a divindade de Cristo. Que Cristo é posto como uma criatura de Deus, que Cristo é posto como a primeira criação de Deus, como se ele tivesse sido um ser criado, ou que Cristo veio a existir após a encarnação, ou que Cristo é um anjo encarnado. Irmãos, Cristo não é nada disso. Cristo é Deus e Ele é Deus eterno, bendito eternamente. Amém. Romanos 9,5, Paulo vai dizer, Deus bendito eternamente. Amém. É isso que Ele é. Coloca pra gente, Derek, por favor, Romanos 9,5. Olha o que esse texto diz, irmãos. Eu vou precisar ler ali porque eu não abri aqui. Olha o que Paulo diz. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então ele é Deus eterno, irmãos. Ele não é um Deus criado. Existem algumas religiões que dizem que Cristo é uma derivação de Deus, mas ele não é o Deus soberano. Irmãos, isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus claramente nos ensina que Cristo é Deus. Ele é Deus com Deus. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus. Não existe diferença de essência, de natureza, de vida, de poder, de santidade, de glória ou qualquer outra coisa entre esses seres. O que existe é uma distinção de funções em que um se submete ao outro para que o grande supremo propósito dessa trindade se cumpra. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, porque tem muitas religiões semelhantes ao cristianismo, que se dizem religiões cristãs, mas que não assumem a divindade do nosso Senhor, não assumem que Ele é Deus, não assumem. E quando nós dizemos, preste atenção, irmãos, e se nós dissemos que Cristo não é Deus, o Altíssimo, nós estamos colocando Ele na mesma altura de todo e qualquer outro Deus. Vocês conseguem entender isso? Porque se ele não é o único Deus verdadeiro, logo, ele não é Deus, irmãos. Ele é um falso Deus. E mais, adorá-lo seria idolatria. Adorá-lo seria idolatria. Irmãos, quão deturpada e enganosa seria essa visão. O quão danosa para os filhos de Deus seria essa visão. Em termos do próprio Deus que se fez carne na pessoa do Filho, e nós dissermos que ele não é o Deus Altíssimo. Quem nos salvou, então, meus irmãos, se quem morreu por nós foi um homem qualquer?
Vocês conseguem entender, irmãos? Isso precisa ser ajustado, né? E eu não digo que o nosso entendimento está errado. Eu creio que está correto, muito correto. Por isso estou reforçando aquilo que nós cremos. Mas a questão, irmãos, é que nós estamos sendo bombardeados por todo tipo de doutrina, de engano, em qualquer lugar, irmãos. Assim, eu vejo talvez o desespero no coração dos apóstolos, nas cartas, Paulo, né, João, quando reforça muitas doutrinas e falam tão veementemente sobre algumas coisas, doutrinas de engano, ensinos falsos. Tomem cuidado, guardem a palavra, guardem a doutrina, se preservem, preguem a verdade. Por quê, irmãos? Porque naquele tempo havia muito falso engano, muita doutrina de engano, muita coisa errada que estava distorcendo a visão correta acerca de Cristo, acerca da igreja, acerca da divindade. E, irmãos, assim é no nosso tempo. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, acerca de quem nós ouvimos, o que ouvimos. Precisamos conhecer a palavra, falamos sobre isso na quarta-feira. Irmãos, isso para nós é essencial, para que nós não venhamos a cair em enganos. Amém, meus irmãos? Então, falando sobre essa pré-existência do Filho, eu gostaria de rapidamente ler dois textos. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, para que nós percebamos, irmãos, que Jesus não é uma criatura de Deus. Ele não é criado no tempo e aí ele veio a existir. Jesus é Deus eterno, Deus bendito eternamente. Amém. Amém, irmãos? Efésios 1:3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existisse. Ele já era Deus. Antes que qualquer coisa viesse à existência, ele já era Deus. E nós fomos escolhidos nele. E vai continuar, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis para si no amado, em quem temos a redenção pelos... Então perceba, esse que estava antes da fundação do mundo é o mesmo que nós temos a redenção no sangue. Vocês conseguem perceber, irmãos? Ele começa no versículo 4, falando que Jesus Cristo é aquele em quem nós somos eleitos antes da fundação do mundo. E no versículo 7, ele vai dizer que é nele que nós temos a redenção pelo seu sangue. Então, esse Deus eterno se faz carne. 1 Timóteo 3,16, Paulo vai dizer assim: grande é o mistério da piedade, que Deus se fez carne. Projeta para a gente, por favor, Derek. Olha o que diz esse texto. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, que Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Mas olha essa primeira parte. Deus se manifestou em carne. Esse é o grande mistério da piedade. Por que um grande mistério, irmãos? Porque de fato é incompreensível aos homens imaginarmos que Deus, o Deus de todos os céus, o Deus criador de tudo, Deus soberano, que, irmãos, em todos os seus sentidos e aspectos, para nós, ele é infinitamente incompreensível. Nós mal e mal podemos tocar, meus irmãos, assim, a superfície no sentido de nós podemos conhecê-lo naquilo que ele nos permite conhecer. Mas Deus é insondável, irmãos. Somente o seu Espírito, ele perscruta as profundezas de Deus e nos dá a conhecer. Somente Ele mesmo pode nos levar a conhecer aquilo que Ele nos permite conhecer. A nossa mente não tem capacidade. Então, é um grande mistério, irmãos, da piedade, da vida cristã, dessa vida com Deus, entendermos que Deus se fez carne. Porque como pensar que o Deus Altíssimo se faria carne? Os judeus, por exemplo, meus irmãos, isso é algo que se dito a eles, para eles é tido como uma blasfêmia. Como o Deus Altíssimo poderia se fazer carne? Como o Deus Altíssimo poderia se fazer um homem? É algo inaceitável. Mas é isso que nós cremos. É justamente isso que nós cremos. Aí está a nossa salvação, irmãos. Aí está depositada, isso tem que ser objeto da nossa fé. Isso tem que ser um alvo da nossa fé. Porque assim, se assim não cremos, meus irmãos, nós teremos um problema. João, capítulo de número 17, por favor, falando um pouco mais sobre essa pré-existência do Filho.
versículo de número 1. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então perceba a distinção de ofícios. O filho recebeu uma obra do pai a fazer. Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Perceba agora. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus, irmãos, ele sempre esteve na glória com o Pai antes que o mundo existisse. Antes de tudo, ele sempre esteve com o Pai na glória. Só que perceba, essa glória que Jesus está falando aqui, ele não está falando da glória da divindade, a ideia de ele voltar a ser Deus, porque ele não volta a ser Deus. O que ele recebe de volta é a glória do ofício. Ele volta a uma posição de Deus em ofício. Então, Efésios 2, ele se desfaz da glória do ofício de Deus. Ele não toma por usurpação ser igual a Deus, mas ele se desfaz da sua glória, ele se humilha, toma forma de servo. E como servo, ele cumpre a vontade do Pai, o servo sofredor. E depois, ele morre, né? Ele morre e ressuscita, e ele recebe de volta a glória de ofício que ele tinha. Ele recebe reconhecimento, glória, majestade. E isso, irmãos, não vai nada contra a natureza do próprio Cristo. Porque a glória da divindade, da essência que ele tem, não tem nada a ver com essa glória do ofício. Né? Nesse sentido, porque Jesus nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus. Ele sempre foi Deus. A questão é que ele se manifestou como um homem, num ofício de homem, cumpriu a vontade do Pai e recebeu glória a partir deste ofício. Conseguem entender isso, irmãos? Amém? Bom, então, gostaria de ler mais um texto rapidamente, João, capítulo de número 1. Esse é um texto que fica muito claro para nós também, essa questão da pré-existência do Filho. Eu gostaria de comentar rapidamente aqui sobre isso. João 1:1. Olha o que diz esse texto, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, eu não vou tomar o tempo para nós lermos aqui, mas se você pegar o contexto, você vai perceber. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmãos, isso aqui são profecias que se cumpriram em Cristo, que são reforçadas novamente no Novo Testamento. Então, claramente, o verbo aqui é Cristo. Né? No versículo de número 17, por exemplo, no versículo 14, ele vai dizer, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Nós temos João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o unigênito Filho do Pai. Então, claramente o texto fala sobre Jesus, né? Porque tem pessoas que acreditam que esse verbo não é Cristo, mas claramente o verbo é Cristo. Tanto é que no versículo 17 ele vai dizer, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No versículo 14, ele vai dizer no final do versículo, que ele era cheio de graça e de verdade. Então, no versículo 14 diz que esse verbo é cheio de graça e de verdade. No versículo 17 diz que Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade. Então, claramente falando de Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos algumas coisas que são bastante interessantes. Primeiro, esse no princípio. O no princípio aqui, irmãos, dá a ideia da eternidade. Aquilo que fala da pré-existência, daquilo que é eterno, daquilo que é antes a toda a criação. Então, esse no princípio fala daquilo que é antes de toda a criação. Então, aqui nesse no princípio era quem? O verbo. Esse era, irmãos, ele dá uma ideia de era continuamente, não era como quem deixou de ser ou foi criado, mas é como se dissesse assim, no princípio, esse verbo já existia continuamente como Deus. No princípio era o verbo. Então, o verbo estava no princípio. E com quem esse verbo estava? Ele estava com Deus. Estamos lendo o versículo 1. Então, no princípio, desde a eternidade, era o verbo.
Esse verbo era continuamente Deus. Ele estava com Deus e esse verbo, ele era o quê? Ele era Deus. Ou ele é Deus. Esse verbo, irmãos, ele é Deus. Né? Então, a gente percebe claramente que ele de fato, irmãos, não é uma criatura de Deus. O verbo é Deus. E no versículo 3 ele vai dizer, né? Versículo 2, perdão. Ele estava no princípio com Deus. Então, na eternidade, ele estava com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele. Irmãos, isso aqui se a gente juntar com Colossenses 1,16, você vai ver que claramente ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que foi feito se fez, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, claramente, mais uma afirmação de que esse Cristo, esse verbo é Jesus. Só que, irmãos, é bastante interessante que, quando nós pegamos agora o versículo de número 14, olha o que diz o versículo de número 14 acerca desse verbo, que é Deus desde a eternidade. E o verbo se fez carne. Então, nós podemos dizer aqui o quê? Jesus Cristo se fez carne. Deus se fez carne. Lembra 1 Timóteo 3,16? Grande é o mistério da piedade, que Deus se fez carne. Deus se encarnou. Então, nós temos aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Claramente, irmãos, aqui eu entro nesse terceiro ponto. Deus se fez carne. Então, nós temos aqui, irmãos, na pessoa de Jesus, Deus encarnado. Né? Por isso que a cruz, ela toma, de fato, essa dimensão tão grandiosa e tão majestosa. Porque Deus mesmo está em Cristo. Né? Projeta para a gente, por favor, Derek, 2 Coríntios 5, versículo de número 18. Deixa eu marcar aqui. Fique marcado aí, irmão, a gente vai voltar para cá. 2 Coríntios 5... 18, olha o que diz o texto. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, preste atenção, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Lembra, irmãos, por isso que o cristianismo não é uma religião, né? Podemos chamar como religião aqui, talvez não seja mais apropriado, não é imoral. Por quê? Porque Deus estava em Cristo, porque Deus é Cristo. Cristo é Deus, irmãos. Então, não foi alguém alheio, não foi um filho perdido, não foi alguém que não tinha nada a ver com a história que veio à Terra. Mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus se fez carne em Cristo. A plenitude da divindade, Ele que é a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1,3 é o que vai dizer, Ele é a expressa imagem de Deus. Então, toda a plenitude em Cristo, toda a plenitude da divindade em vida, em essência, em glória, em poder, estavam em Cristo, manifestado nesse homem. E nós muito claramente podemos perceber, né, como ele diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo, amém, meus irmãos? Então, voltando lá para João, se os irmãos puderem voltar rapidamente. Estamos falando como Deus se fez carne. Primeiro falamos sobre a Trindade, para nós entendermos que Deus é um só Deus. Só que esse nosso único Deus, ele é três. Entendemos que cada um desses três tem uma função. Né? Nós entendemos que Jesus não é uma criação de Deus, mas ele é Deus eterno, bendito, Deus bendito eternamente, amém. Como diz Paulo aos Romanos, e agora nós estamos entendendo que dessa trindade, o Filho que tem uma função, ele se faz carne. Né? Esse que é Deus bendito eternamente se faz carne. Na sua função, no seu ofício de filho, ele se faz carne e vem à terra, nunca, jamais deixando de ser Deus, porque em divindade, em glória, em poder, ele continua sendo Deus. Né? Então, continuamos aqui falando sobre isso. Então, eu gostaria de ler um texto também, João 3,13, meus irmãos, que é um texto que nós já falamos algumas vezes, que nós conseguimos perceber como, de fato, ele continua essa divindade, né, essa essência de Deus. Olha o que diz o texto. Ora, Jesus falando sobre ele mesmo,
Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, a natureza divina, essa essência divina, jamais o deixa. Ele continua sendo Deus. A questão é que ele toma um ofício de servo. Ele se desfaz da glória do ofício enquanto Deus e vem a servir como um homem. Mas ele permanece no céu, no sentido de que ele ainda é um com Deus. Ele tem a divindade, a natureza, a glória e o poder e tudo mais que faz parte daquilo que o próprio Deus é. Conseguem entender, irmãos? Então, através disso, irmãos, a gente vê claramente, né, uma declaração da imensidão da natureza de Cristo, né? Como isso é grandioso, como ele é distinto de todo homem. Porque qual homem pode dizer, irmãos, que é aquele que desceu do céu e aquele que está no céu? Qual de nós pode dizer isso, irmãos? Nesse mesmo sentido que o Filho disse. Então, isso realmente é uma afirmação muito profunda. E aí eu gostaria de entrar naquilo que eu falei sobre a afirmação quando ele diz, eu sou. João, capítulo de número 8, versículo de número 23, que nós estamos falando sobre Jesus ser Deus encarnado. João 8, 23. Olha o que diz esse texto, irmãos. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou. Vocês não creem que eu sou. É interessante, né? A pergunta é, crer que eu sou o quê? Só que perceba que ele termina a afirmação dizendo assim, porque vocês não creem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Porque vocês não creem que eu sou, e esse eu sou, ele está fazendo a referência a Êxodo capítulo 13, versículo de número 14, 15 e 16, se eu não me engano, quando Moisés fala com Deus na sarça e Moisés pede qual que é o nome dele, para que ele possa dizer ao povo, e ele diz assim, eu sou aquele que sou. E aí depois ele vai dizer, diga ao povo que eu sou. Eu sou. Então Jesus claramente diz, eu sou. Eu sou. E porque vocês não creem que eu sou, então ele está se apropriando desse título de Deus, o Jeová do Antigo Testamento. Deus está dizendo, eu sou. E ele diz assim, porque vocês não creem, vocês morrerão nos seus pecados. Isso está de acordo com João 11, 25. Projeta para a gente, por favor, Derek, João 11, 25. João 11, 25. Olha o que diz o texto. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, se nós não crermos que ele é a ressurreição e a vida, nós morreremos nos nossos pecados. Conseguem entender? Então nós conseguimos linkar as duas afirmações de João 8, versículo de número 24, porque ele diz que se nós não crêssemos que ele é o eu sou, nós morreríamos em nossos pecados. Aqui em João 11, 25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele novamente diz, eu sou. E nesse eu sou, que é Deus mesmo, está a ressurreição e a vida. Porque a ressurreição e a vida não compete a homens, irmãos. Nós não temos poder de ressuscitar ninguém. Ou nós temos? Nós não temos, irmãos. Se o Senhor um dia fizer algo desta forma através de nós, com certeza, não fomos nós que fizemos, mas o Senhor. O Senhor é aquele que dá a vida e aquele que tira a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Muito claramente a gente vê isso ao longo das Escrituras, como algo que o Deus, ele atribui a si mesmo. Ele é o dono da vida, logo ele é aquele que ressuscita. Ele é aquele que pode trazer a vida dentre os mortos. O Espírito que dá a vida e traz, que Jesus Cristo, ele é ressuscitado dentre os mortos. Então nós precisamos entender, irmãos, que quando ele diz eu sou, ele se apropria desse nome de Deus. E vai continuar, versículo de número 28. Olha o que ele diz. Olha quantas vezes ele fala isso nesse capítulo de João. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me falou. Versículo de número 56, aqui fica muito interessante. 54, vamos ler em diante. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus.
E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Aí olha o versículo 56 em diante. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. 57. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Tipo assim, como é que Abraão viu o seu dia se você não tem 50 anos? Essa é a pergunta dos judeus. A gente está falando de Abraão. Isso aqui é muito tempo antes, é séculos e séculos antes. Então, como assim, se você não tem nem 50 anos? Olha o versículo 58. Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, com todas as letras, ele esclarece para eles. É justamente do eu sou, que vocês conhecem, que eu estou falando. Esse sou eu. Aqui, de forma explícita, escancarada, Jesus atribui a si mesmo o título de Deus, dizendo, eu sou Deus encarnado. E aí, no versículo 59, olha a reação dos judeus, porque os judeus entenderam o que ele falou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Por que eles pegaram pedras? Porque sabiam que o que ele estava dizendo é que ele estava dizendo que ele era Deus. E para isso para eles era blasfêmia. Eles estavam falando contra Deus, era como que se ele estivesse tomando toda a divindade de Deus e colocando num homem. Isso para os judeus era inaceitável, ainda é inaceitável. Mas é justamente isso que ele está falando. Eu sou. Conseguem entender, irmãos? O quanto isso é precioso, o quanto isso é majestoso. João 13:19. Vamos lá, mais um texto, rapidamente. Olha o que diz esse texto. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então, se nós lêssemos o contexto, Jesus fala algumas coisas aos seus discípulos e ele está dizendo, eu já lhes digo isso para que vocês saibam que quando acontecer, então ele está falando da presciência, que é um atributo de Deus, o pré-conhecimento das coisas. Ele está dizendo, eu estou falando para vocês, que vocês saibam, para que quando isso acontecer, vocês acreditem que eu sou. Eu sou. Então, fica muito claro, né, irmãos? Então, irmãos, isso toma um peso muito grande, uma vez que estamos falando da cruz. Então, quando a Bíblia, irmãos, fala que Jesus é realmente humano, nascido em vida, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, então isso não significa que ele deixou de ser Deus, em essência. Então, ele se faz homem, mas isso não significa que em essência ele deixou de ser Deus. Porque senão ele seria somente um homem, mas ele é Deus encarnado. E toda a plenitude de Deus está em Cristo, quando ele se manifesta na terra. Toda a divindade está trabalhando através da pessoa de Jesus Cristo enquanto ele está na terra. E Deus está operando. Claramente, em João 17, João 10:30, como eu citei, eu e o Pai somos um. Ele vai dizer, João 17, que ele ora para que nós sejamos um como ele e o Pai são um. Mostrando claramente esse atributo divino de Cristo, que ele claramente manifesta através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, Jesus, ele é Deus. Aqui, irmãos, o que nós vemos? Que Jesus, ele é Deus por natureza, mas não no sentido de ofício. Porque por natureza e essência ele continua sendo Deus, mas em função ele toma a forma de um homem. Em função, em ofício, ele toma a forma de um homem e se manifesta como um homem. Claramente, irmãos, Jesus foi um homem, inquestionável. Isso é escancarado também nas Escrituras. Tanto é que Timóteo 3,16 diz que Deus se fez carne. Esse é o mistério da piedade. Deus se fez carne. Não é que Deus deixou de ser Deus e enviou um homem, mas Deus se fez carne, tomou o verbo, tabernaculou entre nós, esse Deus com Deus, esse Deus que estava com Deus desde o princípio, que era Deus, ele veio habitar entre nós. Então, muito claramente nós percebemos isso nessa pessoa de Jesus. Então, e aí, só para a gente ler os textos que eu citei, vendo essa questão do ofício de Jesus, Filipenses capítulo de número 2,
a gente percebe isso, né, quando ele toma a forma de servo. O que o pai, por exemplo, não o fez em ofício. O que o Espírito, por exemplo, não o fez em ofício. Né? Não o fez nessa distinção de personas. Quem veio à terra como um servo foi o Filho. Né? Mas no Filho estava a plenitude de Deus, porque a essência de Deus ainda está nele. Ele continua sendo Deus com Deus. Né? Filipenses 2, a partir do versículo de número 5, olha o que diz... Não, vamos ler a partir do versículo 7. Espera aí que eu estou no texto errado, irmãos. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Isso aqui não tem a ver com ele ter se tornado Deus novamente, como se ele tivesse deixado de ser Deus. Isso tem a ver com a glória do ofício. Então ele deixa de ser Deus em ofício, toma, né, como persona, como uma pessoa, esse trabalho de servo, essa pessoa da divindade, e ele é exaltado no seu ofício. Irmãos, isso aqui não vai completamente, assim, em absoluto, a exaltação de Cristo, né, como esse mediador, nessa função que ele tem da obra redentora, na encarnação e tudo mais, isso não vai contra a divindade dele. Porque ele é sempre isso, e eternamente Deus soberano e exaltado. Ele nunca deixou de ser Deus soberano e exaltado em sua natureza. Mas em ofício ele toma a forma de um servo. Ele se submete ao Pai como de fato reconhecendo uma autoridade sobre ele e cumpre a vontade do Pai. E por isso, na sua função, ele recebe uma glória, ele recebe, né, uma majestade, ele é soberanamente exaltado. Né? E isso não é inconsistente com a sua natureza. Vai continuar o texto, né? Então ele vai dizer, por isso também, versículo 9, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, quando Cristo é confessado que ele é o Senhor, o Pai é glorificado, porque eles são um, irmãos. Quando a glória é dada a Cristo, o Pai recebe glória, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Eles dividem essa majestade, não dividem na verdade, porque ela é plena, né, em toda a sua essência neles. Mas a gente não consegue nem explicar, né, irmãos? Porque é algo tão complexo e tão profundo no sentido que nos faltam palavras e talvez até mesmo exemplos para a gente conseguir entender e explicar isso. Mas eles, sendo três, são um. Amém, meus irmãos? E aí eu gostaria de só ler alguns versículos rapidamente que reforçam essa questão da encarnação de Deus, né, na pessoa de Jesus. 1 João, capítulo de número 4. Versículo de número 2. 1 João 4:2. Olha o que diz. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio, porque dá a ideia de que ele é Deus. Então, ele veio em carne, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Em 2 João, se os irmãos puderem folhear aí, 2 João 7. 2 João 7, olha o que o texto diz. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, Jesus Cristo, esse Deus bendito eternamente, amém, veio em carne. E aqueles que não o dizem assim, esses são espíritos enganadores. Né? É o que João claramente diz, irmãos. E por isso que eu estou reforçando isso com os irmãos, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Porque, irmãos, a gente tem ouvido, assim, esses cortes de internet, né, que muitas vezes a gente nem entra para ver, né? Não é que você entrou lá para ver um debate de duas pessoas, não é que você entrou, porque eu nem vejo essas coisas, né? Não é que você entrou lá para ver um vídeo de alguém pregando sobre isso. Mas, irmãos, como nós consumimos muito conteúdo cristão, eu acredito que seja a realidade dos irmãos também, aparece todo tipo de coisa.
E, irmãos, em determinado momento aparecem uns absurdos que são, de fato, absurdos. E se nós não entendermos, irmãos, e nós não tivermos clareza de onde está a nossa fé, onde está alicerçada a nossa fé, quais são, né, essas crenças fundamentais da nossa fé, irmãos, nós nos perderemos na nossa caminhada. Então, porque João diz claramente que espíritos encanadores, né, estão operando, inclusive João mesmo vai dizer que o espírito do anticristo já opera, né? Então, isso se torna algo muito claro. Mateus 1, 23 também eu gostaria de ler com os irmãos. Mateus 1, 23. Já estamos quase terminando, amém, irmãos? Eu sei que é muito texto, irmão, mas a ideia era tentar mostrar isso nos textos para os irmãos mesmo. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Né? Nós poderíamos pegar, por exemplo, fala de Isaías, que diz que um menino nasceu, um filho nos foi dado, e na continuação desse versículo ele vai dizer que esse menino e esse filho que nos foi dado é Deus forte. A gente pode ligar isso com João 3,16, que ele é o Filho de Deus. Se a gente pegar Mateus capítulo de número 4, do 14 ao 16, se você ler, quiser anotar aí, a gente não vai ler. Mateus 4, do 14 ao 16, Jesus está lendo a profecia de Isaías, que é bem o comecinho da profecia de Isaías capítulo de número 9. Exatamente aquela profecia. Então, ele mostra que Isaías capítulo de número 9, em Mateus 4, Jesus mostra que Isaías capítulo de número 9 está falando dele. E lá em Isaías capítulo de número 9, vai dizer que aquele menino que nasceu e esse filho que nos foi dado é Deus forte. É Deus forte. Então a gente consegue perceber mais uma vez, né, a partir desses textos. Então, irmãos, a partir desse apanhado de coisas que a gente falou aqui, nós conseguimos perceber que Deus se entrega na cruz, né? Na pessoa de Jesus. Né? João, eu gostaria de ler só alguns versículos sobre isso, muito brevemente. João, capítulo de número 10, versículo 17 e 18. E, irmãos, aqui está, na verdade, a grande glória da cruz nesse aspecto, né? Porque não foi alguém alheio à divindade, não foi alguém que não tinha nada a ver com a história, mas o próprio Deus, na pessoa de seu Filho, se encarna, esse que também é Deus, né? Se faz carne para executar essa obra que ele mesmo planejou. João 17, 18. Perceba, como ele se entrega. Irmãos, Jesus não foi feito refém de homens. Ele não foi crucificado por vontade de homens, mas ele deu-se a si mesmo. E olha o que ele diz nesse versículo. Por isso meu Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele está falando da sua própria vida. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então ele está dizendo assim, ó, eu vou morrer porque eu vou dar a minha vida. E se eu quiser, eu posso não dar. Mas eu vou dar a minha vida. Mas eu tenho o poder para voltar a tomá-la. E esse mandamento eu recebi do meu Pai. Por quê? Porque ele é Deus encarnado. Então, a gente consegue perceber isso através dessa fala. Né? Nós lemos 2 Coríntios, né, 5,19, quando diz que Deus estava em Cristo. Né? E eu gostaria de ler mais um versículo, irmãos, só para a gente terminar. Atos, capítulo de número 20. Versículo de número 28. Atos 20, 28, um texto também muito conhecido de nós. Olha o que ele diz. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Então perceba, igreja é de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, resgata a igreja com o seu próprio sangue. Deus resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Conseguem perceber, irmãos? Nós poderíamos falar mais, mas não, né, não convém e também o nosso tempo já deu. Mas o que eu gostaria que nós percebêssemos, irmãos, né? Para que nós pudéssemos ver, de fato, a glória que há na cruz, em que Deus, a Trindade, que é um único Deus, mas subsiste em 3 pessoas, cada uma dessas pessoas tem um ofício,
esse filho que não é uma criação de Deus, mas é Deus mesmo, se desfaz da sua glória, a glória do ofício dele, mas não deixa a sua divindade, porque continua sendo Deus em essência. Ele vem à terra, sofre, passa tudo o que passou, que nós conhecemos, né, aquilo que está registrado nos evangelhos. Ele morre e ele volta aos céus. Mas, irmãos, perceba que a garantia e a glória da obra da cruz está em que Deus mesmo se deu na cruz por nós. Então, quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus não está falando de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história. Que Deus tomou ele e disse assim, ó, vai meu filho, você vai resolver o problema. Deus mesmo em Cristo, vem à terra, na forma de homem, passa tudo que passou, morre, ressuscita e consuma a obra. Porque somente Ele mesmo, irmãos, poderia fazer. Somente Ele mesmo, nenhum homem. Tanto é que Hebreus vai dizer que Ele é em tudo semelhante como nós, mas sem pecado. Porque Deus não tem pecado. Então, Jesus é um homem, semelhante em nós, conosco em tudo, mas sem pecado. Porque Deus não pode ter a natureza do pecado. Então, como Ele é Deus encarnado, nele não há o pecado. E Ele vem manifestar, como um homem, cumprir aquilo que somente um homem poderia fazer. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Agora Deus vai reconciliar consigo o mundo através de um homem, porque a justiça também virá por um homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo, o homem que é aprovado por Deus, mas que é Deus com Deus, é Deus encarnado. Né? 1 Timóteo 3,16, e grande é o mistério da piedade, que Deus se fez carne. Irmãos, aí está a glória da cruz. Irmãos, nós conseguimos entender o que essa mesa representa para nós? Nós conseguimos entender o que isso representa para nós, irmãos? Irmãos, assim, existe um nível de profundidade e de realidade espiritual tão grande nesse momento, porque nós estamos falando de Deus, o Filho de Deus encarnado que morreu por nós. Irmãos, isso precisa tomar peso nos nossos corações. Isso precisa ter reverência nos nossos corações. Isso precisa ter alegria, desfrute, honra, glória, louvor. Irmãos, diante de tudo isso, cabe a nós louvarmos o Cordeiro que foi morto. Cabe a nós engrandecermos o nome do Senhor, exaltarmos o nome do Senhor por uma obra que nenhum de nós jamais seria capaz de fazer, senão Deus mesmo. Só Ele, irmãos, poderia fazê-lo. E Ele agora nos permite participar dessa obra, sermos chamados filhos de adoção em Jesus Cristo, recebermos o Seu Espírito em nós, que é a vida dEle mesmo, porque o Espírito também é Deus, irmãos. O Espírito tem a mesma divindade de Deus, ele só tem um ofício diferente. A glória, o poder, a majestade, tudo que Deus é, o próprio Espírito de Deus o é. E irmãos, perceba, isso também nós já falamos muito sobre isso. O Pai, o Filho e o Espírito não são menores um que o outro. Não é que o Pai é o maior, o Filho é o segundo maior e o Espírito é o menor de todos. Isso não existe. Isso só existe na nossa cabeça. A nossa cabeça tende a elencar as coisas. Deus é igual, irmãos. Eles são iguais em poder, majestade, glória. A única distinção está naquilo que eles exercem, no seu ofício. Então, por exemplo, nós podemos ter 3 pessoas que têm exatamente, eles são iguais num cargo, numa responsabilidade, ou talvez numa autoridade, mas um se coloca debaixo da autoridade do outro para cumprir uma determinada função, para exercer algo. Irmãos, e é isso que nós conseguimos perceber na Trindade, né? De uma forma muito mal explicada, mas né, é isso que nós vemos, irmãos, essa glória da divindade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por nos esclarecer, Senhor, acerca desses assuntos, por nos conduzir pela Tua palavra, Senhor, por nos permitir ver isso de forma tão precisa, Senhor. Nós te louvamos por isso. E, Senhor, que nós possamos ver que, de fato, a obra da cruz não tem a ver com algo que é natural, Senhor, algo que é sem significado,
mas que, de fato, a glória do Senhor é manifesta naquela cruz. Que o Senhor mesmo se faz homem e o Senhor toma a cruz. O Senhor mesmo toma, Senhor, os nossos pecados e tudo mais que havia sobre nós. O Senhor toma sobre si. E nós te louvamos por isso, nós te adoramos por isso, nós engrandecemos o teu nome por isso, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor faz coisas, o Senhor trabalha de formas que nós não conseguimos compreender, coisas que vão muito além do nosso entendimento e da nossa racionalidade, mas nos permita ter a fé suficiente para que nós possamos crer, Senhor, naquilo que é a tua verdade. De fato, Senhor, nós não precisamos entender, nós precisamos conhecer. Nós precisamos, Senhor, conhecê-lo em profundidade. Mas sim, nós precisamos entender à luz da tua palavra, mas não com toda a nossa razão. Porque nós sabemos que o Senhor não se encaixa na nossa razão. Antes, o Senhor é muito maior do que toda a nossa razão. E nós te louvamos por isso, Senhor. Opera em nós conforme a tua vontade. Opera em nós, Senhor, conforme o teu querer. Faz em nós toda a tua vontade. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.